Sabe aquela ideia de fazer discípulos? E se a gente tiver entendido tudo ao contrário? A reflexão de hoje vira essa lógica de cabeça para baixo. A gente vai ver que fazer não é o ponto de partida, é a chegada. Antes de qualquer ação, vem a identidade. Primeiro, a gente precisa ser um discípulo. Vamos mergulhar fundo no que isso realmente quer dizer. Então, olha só o nosso caminho. Primeiro, vamos definir o que é ser um discípulo de verdade. Depois, a gente encara o custo real desse chamado. Vamos olhar para o maior exemplo de todos, Jesus. Entender como a restauração nos coloca de pé de novo e, no fim, encarar a decisão que tudo isso exige. A gente tem uma pressa danada de pular para a missão, pro Ida. Mas calma, estamos queimando a largada. Antes de qualquer ordem para ir, existe um convite muito mais fundamental: o segue-me. E essa é a base de tudo. Não dá para pular essa parte. E aí vem a pergunta que, olha, aperta um pouco, né? Quem de verdade é um discípulo? Porque, vamos ser sinceros, é muito fácil a gente querer os benefícios, a autoridade, o reconhecimento, mas sem querer passar pelo processo, pela renúncia. É querer a coroa, mas, sabe, pular a parte da cruz. A questão que fica é, onde é que a gente se encaixa nisso tudo? Bom, então o que define um discípulo? Com certeza não é só um fã ou um admirador. É alguém que segue tão de perto, mas tão de perto, que não tem plano B. É uma rendição total. É deixar para trás o que for preciso, sem uma rede de segurança para se apoiar. Certo, mas como é que esse compromisso total funciona na prática? Vamos comparar duas histórias que mostram uma diferença gritante entre uma resposta imediata e uma resposta cheia de condições. Uma fala sobre queimar pontes com o passado, a outra sobre deixar para depois. Olha só o exemplo de Eliseu. O chamado chega e o que ele faz? Ele não pede um tempo para pensar, não. Ele pega o arado dele, que era basicamente sua carreira, sua identidade, tudo, e transforma em lenha. Ele literalmente queima a ponte com o passado, usando as cinzas como combustível para o futuro. Não tinha mais volta. E aqui está o pulo do gato. Eliseu fala em se despedir, mas a ação dele é de rompimento total. Já os outros usam a palavrinha mágica. Primeiro, deixa eu primeiro fazer isso, primeiro fazer aquilo. Isso aí é uma desculpa, uma condição. O problema não era a família, era adiar o compromisso, manter um pezinho lá no passado, só por segurança. E esse padrão se repete, sabe? Os primeiros discípulos largaram barcos, redes, ou seja, a identidade e o sustento deles. Eles sacaram uma coisa fundamental. Quando o chamado vem, o maior risco não é ir, o maior risco é ficar. Se apegar à segurança é o jeito mais certo de perder tudo. E aqui a gente chega no coração da coisa. Não dá para guiar alguém por um caminho que a gente mesmo não andou. A ordem de ide só ganha força, só ganha sentido quando nasce da experiência de ter dito sim ao segue-me. A missão lá fora é só um reflexo da rendição que acontece aqui dentro. E se a gente achou que o custo para Eliseu e Pedro foi alto, o exemplo supremo de entrega leva isso para um outro nível. O modelo de discipulado não começa com a gente, de jeito nenhum. Começa com Jesus. O próprio Jesus é o modelo perfeito. Pensa bem, ele tinha tudo e abriu mão de tudo. Se esvaziou da glória, virou servo, foi obediente até a morte. Ou seja, ele queimou a carroça da glória celestial e afundou o barco da sua posição divina por nós. Isso nos deixa com uma lógica que não dá para escapar. Se o mestre abriu mão de absolutamente tudo, como é que a gente pode achar que vai segui-lo sem abrir mão de nada? Simplesmente não fecha a conta. O nosso discipulado é a nossa resposta à entrega dele. Ok, mas e se a gente falhar? E se no meio do caminho a gente olhar para trás? O que acontece com quem hesitou em queimar a carroça, em afundar o barco? A história do filho pródigo é a resposta. O foco ali, veja bem, não é o erro do filho, é a reação do pai. E o pai não só perdoa, ele corre, ele abraça, ele restaura a identidade, a honra e, o mais importante, o propósito. Cada presente do pai, uau, tem um significado absurdo. O anel devolve a identidade. A roupa nova restaura a honra. Mas as sandálias. As sandálias são um ponto-chave aqui. Sandálias são feitas para quê? Para caminhar. A restauração não é para a gente ficar de boa em casa, no conforto, não. É para preparar a gente e nos enviar de novo para a jornada. E é assim que, depois de tudo isso, a gente chega num momento decisivo, um ponto de virada sem meio termo. É hora de escolher, porque não existe plano B.
É aquele momento do Pedro, sabe? Para quem a gente vai? Chega uma hora que a gente percebe que simplesmente não tem outra opção que faça sentido. E a escolha se torna brutalmente clara. Ou a gente é discípulo de verdade, ou vai ser para sempre lembrado como alguém que quase seguiu. E essa decisão não é só uma ideia na cabeça, ela se manifesta em ações bem concretas. É queimar os arados, afundar os barcos, é rasgar os planos alternativos. Cada gesto desse é uma declaração de que não tem mais volta. É fechar a porta do passado para poder caminhar de verdade para o futuro. E no fim das contas, a gente volta para o começo. A ordem das coisas importa. Antes de fazer, é preciso ser. Antes de ser enviado, é preciso se render. E antes do grande ide, existe o simples e profundo vem. O chamado mais importante, o primeiro e o último, é simplesmente este: segue-me.